Era dia 26 de dezembro de 1900. Um navio chamado Hesperus se aproximava de um farol no meio do Atlântico Norte. A viagem tinha atrasado por causa do tempo ruim, e o capitão estava ansioso para entregar os suprimentos e checar se estava tudo bem com a equipe. Mas quando o navio chegou perto o suficiente, algo estava errado. O farol estava apagado. Num trecho de mar conhecido por afundar navios, o farol que deveria guiar todo mundo estava no escuro. O capitão mandou sinais, nenhuma resposta. Mandou um bote com 3 homens para investigar. O que eles encontraram dentro daquele farol mudaria essa história para sempre. A refeição estava na mesa, o alimento ainda lá, como se alguém fosse sentar para comer a qualquer momento. As camas arrumadas, os pertences no lugar e os casacos dos 3 faroleiros pendurados no gancho perto da porta. Os 3 homens que deveriam estar lá não estavam em lugar nenhum. Nunca mais foram vistos. Para entender o peso do que aconteceu, você precisa entender onde fica esse lugar. As Ilhas Flannan são um conjunto de ilhotas minúsculas no Atlântico Norte, na costa da Escócia. Não tem árvore, não tem abrigo natural, não tem nada além de rocha, vento e oceano. O clima ali é um dos mais violentos do mundo. Tempestades chegam sem aviso. O vento é forte o suficiente para desequilibrar um homem adulto. As ondas em dias ruins podem passar de 15 metros de altura. Foi exatamente por isso que construíram um farol ali. Aquele trecho de mar tinha um histórico longo de naufrágios. Navios que passavam de noite, sem referência visual, batiam nas rochas e afundavam. O farol era uma questão de vida ou morte para quem navegava por ali. E para operar esse farol, mandaram 3 homens. 3 homens que iam ficar semanas isolados num dos lugares mais hostis do planeta, sem comunicação com o mundo, dependendo um do outro para tudo. Quando você souber quem eram esses homens, vai entender por que o desaparecimento deles faz ainda menos sentido. James Duquette tinha 43 anos e era o responsável pelo farol. Não era pela primeira vez, nem a 10ª. Tinha passado boa parte da vida adulta trabalhando em faróis, em condições difíceis, em lugares remotos. Era conhecido como alguém calmo, metódico, que não entrava em pânico. Thomas Marshall era o segundo da equipe, mais jovem, mas igualmente experiente. Tinha reputação de ser cuidadoso e confiável. Donald MacArthur era o mais velho dos 3 em termos de serviço. Tinha feito esse tipo de trabalho por décadas. Conhecia o oceano, conhecia tempestades, conhecia o que era estar sozinho num lugar sem saída. Esses não eram homens que entravam em pânico à toa. Não eram iniciantes assustados com o primeiro vendaval. Eram profissionais que tinham escolhido essa vida, que sabiam exatamente o que estavam enfrentando. E mesmo assim, sumiram. Dentro do farol, os investigadores encontraram o diário de bordo. Era obrigação dos faroleiros registrar tudo. O tempo, o estado do equipamento, qualquer evento importante. E as últimas anotações desse diário são o coração perturbador de toda essa história. No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall escreveu que o vento estava absurdo, o pior que ele tinha visto em anos. Descreveu um estado de agitação entre a equipe que ele claramente achou estranha o suficiente para anotar. James Duquette, o homem mais experiente e calmo do grupo, estava abalado. Donald MacArthur, que raramente demonstrava emoção, estava chorando em um canto. Isso já é estranho. Homens experientes, acostumados com condições extremas, claramente perturbados por algo. No dia 13, Marshall escreveu que a tempestade continuava, que o estado dos outros tinha melhorado um pouco, mas que a tensão ainda estava no ar. No dia 15, a última anotação. Escreveu que o tempo tinha acalmado, que estava tudo bem, e então as anotações pararam. Mas aqui está o detalhe que não sai da cabeça. Os registros meteorológicos da época mostram que entre os dias 12 e 15 de dezembro não houve nenhuma tempestade severa nas Ilhas Flannan. Então, o que eles estavam descrevendo? Quando a notícia do desaparecimento se espalhou, as teorias começaram a aparecer. A mais óbvia foi onda gigante, um desses eventos raros em que o oceano se levanta sem aviso e varre tudo que está na frente. Faz sentido num lugar como aquele, exceto que as 3 pessoas teriam que estar do lado de fora ao mesmo tempo, no lugar errado, no momento exato. E os casacos deles estavam pendurados dentro. Nenhum homem experiente sai para a beira de um farol numa costa violenta sem casaco. A teoria de deserção foi levantada e descartada rapidamente. Não tinha como sair dali sem um barco.
E o barco do farol estava no lugar. Loucura coletiva foi outra hipótese, que o isolamento, o vento constante, a pressão psicológica tinham quebrado os três ao mesmo tempo. Possível, mas isso não explica onde os corpos foram parar. Cada teoria tem uma lógica. E cada teoria tem um ponto onde ela simplesmente não fecha. Mas tem um detalhe que os investigadores anotaram logo no começo, quase como observação secundária, e que nunca recebeu uma explicação satisfatória. Uma das caixas de equipamento que ficava do lado de fora do farol, presa por grampos de ferro na rocha, tinha sido movida. Era uma caixa pesada, projetada para ficar no lugar mesmo em tempestades severas. Estava fora da posição. Isso indicava que algo com força enorme tinha agido ali, do lado de fora. Mas se tinha uma força assim, por que a estrutura do farol estava intacta? Por que os objetos dentro estavam no lugar? Por que a refeição estava na mesa como se ninguém tivesse saído com pressa? E por que nenhum dos três usou o casaco? Esse é o detalhe que não sai. Um homem experiente num lugar onde o vento corta a pele mesmo no verão, não sai sem casaco. Não importa o motivo, não importa a pressa, é instinto, é hábito de anos. Os três casacos ficaram, os três homens foram. Depois do desaparecimento, o farol continuou operando. Era necessário. Outros faroleiros foram mandados para lá ao longo dos anos seguintes. Nenhum ficou por muito tempo. Os relatos que voltavam eram sempre parecidos. Uma sensação constante de que o lugar não estava vazio, mesmo quando estava. O vento que parecia carregar algo além do frio. A dificuldade de dormir. A vontade de ir embora antes do fim do turno. Hoje, as Ilhas Flannan são completamente desertas. O farol foi automatizado décadas atrás. Nenhum ser humano mora lá. Nenhum precisa mais. O mistério nunca foi resolvido oficialmente. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma explicação fechou todos os pontos. Tem algo que fica depois de conhecer essa história. Não é o medo. Não é a curiosidade sobre qual teoria está certa. É o silêncio. Três homens experientes, preparados, que conheciam aquele ambiente melhor do que qualquer um, sumiram num dia de tempo calmo, sem luta, sem rastro, sem despedida. Deixaram a comida na mesa como quem vai voltar em 5 minutos. E não voltaram. O oceano não devolve tudo que leva. E às vezes o que ele leva não é só a gente. É a resposta também. As Ilhas Flannan continuam lá, no meio do Atlântico, com o farol piscando sozinho na escuridão. E o que aconteceu naquele dezembro de 1900 continua exatamente onde sempre esteve, sem resposta.